hoje é o primeiro dia de muitos que eu vou estar, espero estar vindo aqui. Então, na verdade, escolhi para estar falando um pouco sobre o empreendedorismo, né? E um pouquinho sobre a minha vida, como se fosse um exemplo daquilo que é o empreendedorismo. Eu vou fazer ao contrário, na verdade eu costumo falar de mim e depois do empreendedorismo, mas agora eu vou fazer ao contrário para ver se a gente se vocês conseguem ir articulando, tá? Lógico que no tempo de hoje não vai dar para a gente fazer um trabalho de empreendedorismo, é mais uma palestra motivacional, vamos dizer assim, né? Mas se eu tiver a oportunidade, o ano que vem, com a Suzana, a gente vai poder trabalhar. Eu adoro trabalhar em empreendedorismo social. Eu sou uma psicóloga, na verdade, tenho 53 anos, me chamo Raquel. E, na verdade, eu sempre quis fazer psicologia. Isso é interessante porque as minhas filhas estão prestando o Enem. Vocês prestaram o Enem? Ontem. Que coisa chata, né? Assim, né? Que coisa difícil, né? E você vê que ninguém sabe direito o que quer. Então, eu sempre quis fazer psicologia. Eu andava com a minha avó, quando eu era pequena. Minha avó tinha uma caminhonete e atrás ela levava um monte de comida para pessoas nas comunidades. Eu ia junto, eu gostava disso. Achei que eu ia ser boa psicóloga e fui fazer psicologia. Fui fazer psicologia, fiz psicologia. E durante a minha psicologia, eu dei aula de história para uma população que era numa favela ali, e eu tinha 18 anos, eu comecei a dar aula de história porque não tinha professor que queria dar aula lá. Então eu fui lá, como eu não sabia nada de história, para ser bem honesta, eu estudava um dia antes para dar aula para as pessoas, mas eu gostava de ir lá. E ali eu comecei a entrar em contato, tudo bom? Comecei a entrar em contato com os meus alunos, né? Não vinham fazer a prova, eu falava, mas não veio fazer a prova? Porque teve um assalto à mão armada. E eu falava, nossa, coitado. Não, ele que assaltou, né? E aí eu comecei a falar, mas como assim? Ele, né, um cara tão legal, meu aluno, né? A gente tá junto e tal, mas tá fazendo assalto à mão armada. E comecei a entrar em contato com 18 anos, com pessoas que a minha mãe me ensinou que eu não devia estar perto, mas que eu estava perto e que eu gostava delas, né? E eu falava, como é que eu gosto das pessoas, usuários de droga, sei lá, por que ele não veio ontem? Porque usou muita droga e aí quando chegou, né, não conseguiu chegar e tal. E eu falava, puxa, mas as pessoas que a minha mãe pediu para eu ficar longe são meus alunos, né? E agora não posso ficar longe dos meus alunos. E eu gostava deles. E aí começou uma confusão na minha cabeça, eu fazendo psicologia, né? Quando a gente começa a fazer psicologia, a gente acha que a gente vai resolver o problema de todo mundo. Alguém aqui já teve contato com psicólogo, né? Então, os psicólogos no começo acham que são os máximos. Então, a gente começa a estudar achando que vai resolver tudo naquele mesmo ano. Então, eu comecei nessa história e comecei a perceber uma coisa, que existia uma coisa como as pessoas eram, existia como as pessoas achavam que as pessoas eram. E isso não era só preconceito, era uma construção social que se construía, né, em função dessas pessoas. E aí comecei a querer entender melhor disso, fiz a minha psicologia, estudei muito sobre usuários de droga na época, como essas pessoas se comportavam, como é que elas eram, que elas não eram tão maldosas assim, que cada um tinha, né, o seu modo de viver, e que na verdade existiam vários potenciais em pessoas que pareciam não ter tanto potencial. E eu fui trabalhando nessa pegada. Aí eu fui para a Itália. E eu fui morar na Itália, achei que tinha que ir lá na Itália e tal. E porque eu achei que queria aprender um monte de coisa. E aí quando eu fui na Itália, depois de 2 anos, eu casei, 3 anos, não, 4 acho. Eu morei 7 anos na Itália, depois de 4 eu casei com o italiano. Então é só para dizer que eu não fui na Itália atrás do italiano, eu conheci lá, né? Mas eu conheci esse italiano, tal, casei com o italiano, e aí eu queria ter filho. E aí chega um pouco a parte do meu empreendedorismo, né? Eu queria ter filho e não conseguia, fui num monte de médico, não conseguia engravidar, e aí os médicos, eu tinha 2 médicos, um que não sabia do outro para eu poder, né, engravidar. Eu achava que quanto mais médico eu fosse, mais eu engravidava, enfim, não dava certo, não deu certo. E aí mas eu encasquetei, eu falei, não, eu quero ser mãe, né? Eu quero viver a maternidade. E aí eu fui buscar formas de eu poder viver essa maternidade, foi quando eu montei uma ONG, vou estar contando para vocês daqui a pouco, tá? Mas
quando eu voltei para o Brasil e montei a ONG, eu me descobri empreendedora social. E aí eu comecei a tentar entender o que era ser empreendedora social, né? E aí eu trouxe umas imagens para vocês verem, então, algumas características, né, do empreendedor, que são a coragem, a inovação, o autocontrole, a iniciativa, a autoconfiança, as conexões. E aí eu vou falar um pouquinho cada uma delas para vocês. Se vocês, por exemplo, né, a iniciativa, né? Então, a gente ser empreendedor, a primeira coisa é, eu tenho um desejo, eu tenho um propósito na minha vida, eu tenho que buscar, né, ter a iniciativa, eu tenho que ter esse movimento para sair da minha caixa, né, e ir fora da caixa para poder buscar esse meu propósito. Se eu tenho um propósito, eu fico esperando acontecer alguma coisa para ele ser, né, para eu conseguir alcançar meu propósito, não funciona. Então, um empreendedor é uma pessoa que, apesar de ter um sonho, ele também tem a iniciativa para movimentar esse sonho, né? Quem aqui se identifica como uma pessoa que tem iniciativa? Você? Conte, por quê? Como é que é, assim? Conta uma história, assim, que você saiu fora da... assim, saiu, foi atrás. Tipo, muitas pessoas não têm iniciativa por causa da vergonha, né? Uhum. Exato. Eu sou direto e reto. Direto e Eu reto. já tenho. Uhum. Não, já tenho, exatamente. É. Vocês sabem que eu estou dando trabalho numa faculdade de engenharia, trabalhando com os alunos. E a gente viu, e agora tem os dados do Fórum Econômico, que 65% dos empregos, das pessoas que estão estudando hoje na escola, né, são pequenos, quando forem trabalhar, os empregos ainda não existem. Os empregos ainda não foram inventados. E uma coisa impressionante é que qual é a diferença entre um engenheiro que vai acabar a engenharia civil e um engenheiro empreendedor? É o seu socioemocional, é a sua coragem, a sua iniciativa. Então, vão sair 1000 engenheiros. Aqueles que têm iniciativa, que têm capacidade, que entendem que o não eles já têm, né, e que vão atrás, vão ser os diferenciados, né? Vão ser aqueles que vão ter diferença dos que fizeram, porque saber a técnica é bom, mas ter a capacidade emocional de lidar com as pessoas, de lidar com os sonhos, isso é muito melhor. Então essas pessoas vão ser, né, vão ter uma diferenciação, não sei se é. Então, aí tem umas frases, né? Toda glória deriva da ousadia para começar. Então a gente precisa começar. Uma outra questão é a coragem. Quem é corajoso aqui? Apesar do sono, você se sente corajoso? Sim? Dá um exemplo de coragem que você acha que você teve. Não vale... Como? Superar o medo. E para quê? Para fazer o quê, por exemplo? Dá um tema. Por exemplo, no início de fazer uma faculdade, você às vezes está inseguro, sabe se é isso que você quer, mas mesmo com medo você vai e faz. Vai e faz. E banca, né? Enfrenta, porque coragem é você ter que enfrentar umas situações que você não sabe muito bem quais são, mas tem que estar lá, né? E a coragem, então, só uma coisa torna o sonho impossível, o medo de fracassar. Então, se a gente tem medo de não funcionar, não dá pra gente... Ixi, não dá pra ficar andando muito, né? Peraí. Eu tenho que olhar pra você, é isso? Jesus! Ai, Jesus. Bom... Enfim, então a coragem é um tema importante. O outro é o risco. Se a gente não arrisca, a gente não consegue, não é? Quem não arrisca não petisca, exatamente, né? Arriscar não quer dizer se colocar em perigo. Arriscar quer dizer você sair daquela sua zona de conforto e buscar outros espaços, né? Você já arriscou na sua vida? Namorado, pelo menos, assim, arrisquei, vou tentar esse, não deu certo, vou tentar outro. Já arriscou? Quando a gente namora, a gente arrisca o tempo inteiro, né? Na verdade, é um grande risco namorar, né? Casar mais ainda, não indico para ninguém, né? E eu casei com aquele italiano, sabe aquele italiano e tal, né? Casei com aquele lá. Não indico para ninguém. O conformismo é o carcereiro da liberdade, o inimigo do crescimento. Então a gente tem que, né, não se conformar, sair e arriscar. Mesmo que seja para namorar, né? O outro é ter visão. Aquilo que está mostrando para mim aqui
talvez não seja exatamente aquilo que é, não é? Então eu estou olhando para você de óculos, com uma cara séria, né? Parece inteligente, enfim, a personagem, né, interessante. Agora, talvez, né, ele seja, não sei, um cara bagunceiro, né, esteja pensando em coisas que eu não acho que ele está pensando, entendeu? Não sei, né? Então, assim, não necessariamente aquilo que a gente está vendo é aquilo que é. Então, a gente precisa aprender a olhar, né? E esse é um grande dom que o psicólogo tem, que é bom, que a gente consegue entender, ou olhar além, né? E o olhar além é importante. Não sei, falei alguma besteira? Não? Não? Conte para mim o que você estava pensando. E não vamos comentar, né? Então, olhar o futuro é enxergar a consequência do presente. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro, né, buscando o que tem atrás, o que vai acontecer, como é que a gente vai, né, poder entender isso. Porque se a gente ficar na nossa mesmice, é difícil. Um outro tema é a liderança. Tá indo bem aí? Tô bonita, não? É que eu esqueci que é teu live, coloquei esse vestidinho aqui, mas tudo bem. A questão da liderança. Liderar não é mandar, né? Uma boa liderança é quando a gente consegue fazer com que toda a equipe, com todo grupo com quem a gente está, se sinta liderando, né? Então, liderar não é agora eu mando, o resto fica quieto. Né? Liderar é poder escutar o outro, poder falar, não, olha, aqui está uma boa ideia. Se eu pensar só na minha ideia, não vai ter essa diversidade de ideias. Então, eu vou trazer também a dos outros. Né? Ser conciliador, saber fazer, né, o equilíbrio entre o que o outro pensa, o que eu penso, como, né, como se articula essas diferenças de pensamento. Então, a liderança, né, ser líder é como ser uma dama. Se você precisa provar que é, então não é. Né? Então, se você começar a ter que provar que é um líder, você não é um líder. Né? Porque liderança, ela é validada pelas pessoas. Então, eu quero ouvir ele falar, porque ele fala coisas que eu sinto que são importantes. Né? Eu quero ouvir qual é a dica que ele dá, porque, na verdade, a dica que ele dá é alguma coisa que importa para mim. Quer falar? Não. Não? Não, só você falou sobre líder. Eu ontem trabalhei numa pesquisa sobre a liderança e você tem um sério problema de liderança hoje nas empresas, né? Porque o líder é aquele que não precisa fazer, né? Exato. O líder ele tem que estar acima de tudo, né? Olhando o que as pessoas fazem, recebendo informações e olhando de forma estratégica. Isso. A partir do momento em que eu entro na operação, ou seja, eu entro para fazer, eu já mudo de posição. Né? Exato. Então eu passo a ser o liderado, eu já não Exato. sou o líder. Exato. Então a gente tem que entender muito que a partir do momento em que eu sou, na verdade, comandado por alguém, eu não sou líder. Não sou líder, exato. Eu não sou líder, eu não posso ser líder. No momento em que eu tenho esse poder, né, de comandar, como de uma maneira estratégica. Exato. Perseguem aquilo que eu falo, né? Exato, exato. A liderança é muito delicada. A liderança. Por exemplo, eu sou um gerente, é um líder. Líder depende do quê? Do quê? Exato. Eu sou gestora, gestor é um líder. Líder depende do quê? Então, eu acho que a liderança está muito mais acima. Ela está muito mais a nível estratégico. Exato. Em carreira, plano de carreira, né? Exatamente. Porque às vezes você escuta, eu trabalho nessa faculdade de engenharia e a chefe da limpeza é uma das pessoas mais líderes da faculdade. E ela é chefe da limpeza. Então, assim, alguém fala assim, não, vamos mudar a sala, vamos fazer sala invertida. Todo mundo fala assim, não, espera um pouquinho que temos que falar com a Verônica. É o professor, né? Em vez de ele falar com a coordenadora, ele vai falar com a Verônica. Então, a gente percebe que ela acaba gerando uma estrutura lá dentro, ela acaba, né, funcionando de uma maneira e tem uma opinião forte que acaba sendo a mais líder do que o próprio coordenador, né? E o tema, então, da inovação, né? Eu acho que a questão da inovação, ela é fundamental para o empreendedor, né? Se a gente está repetindo do mesmo,
a gente acaba também não conseguindo empreender, né? Então, pensar sempre o que pode ser mais do que isso, né? Então, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, né? Então, inventar. Eu digo que a minha grande capacidade é inventar, a inovação. Eu adoro inventar. Eu tenho uma ideia por minuto, se você chega para mim com ideias. Então, assim, eu não sei se eu sou uma boa psicóloga, mas eu adoro inventar, né? Psicóloga mesmo eu não sei muito bem, mas de invenção eu sou boa. A questão da autoconfiança, e aí vamos conversar sobre como que é você é autoconfiante? Você se sente confiante? Não. O que falta para você se sentir confiante? Coragem. Mas você se conhece a ponto de dizer, não, eu não sou uma pessoa corajosa? Você tem se analisado? Você tem olhado para os seus... tem uma teoria que eu vou contar para vocês. Tem a teoria do pudim. Eu sou adepta da teoria do pudim. A teoria do pudim é o seguinte. O pudim, sabe o pudim de leite condensado? Ele tem buraco porque é pudim. Mas se a gente ficar olhando para o buraco, a gente não come pudim, concorda? Então a gente tem que olhar o pudim que tem dentro de nós e não o buraco. Se a gente ficar olhando para o buraco, a gente não come o pudim. Cada um de nós tem um pudim dentro de nós. Tem coisas boas, tem coisas gostosas, né? Só que a gente fica olhando o tempo inteiro para o buraco. Ai, tá faltando isso. Ai, eu preciso cortar o cabelo porque tá feio. Fala uma coisa aí. Tô com medo. É isso que eu falo? Você não, você tem muito pudim. Vamos por... Você, fala alguma coisa. Que te incomoda. Se auto... Sim, tá, autoconfiante. Você se sente? Sim. Tá. Tem uma postura mesmo. Tem. Legal. Então, quando você olha para você, você olha mais pro pudim ou pro buraco? Nenhum dos dois não gosta de pudim. Não gosta. Mas olha mais então pro copo cheio ou pro copo vazio? Copo cheio. Copo cheio. Tá. E você? Como é seu nome? Gustavo? Como é que você tá aí nessa história do pudim? Normal, mais olhando para aquilo que não tem ou mais olhando para aquilo que tem? Meio que pros dois. Meio que para os dois. Tá. Tem que olhar para aquilo que tem, né? Porque aquilo que tem vai fazer com que a gente se relacione e articule aquilo que não tem. Mas daqui a pouco... Com relação à autoconfiança, né? Nós, né, que já somos vividas e temos uma experiência bastante rica, você acha que a gente tem 100% de autoconfiança? Acho que não, porque eu acho que o mundo, o tempo inteiro a gente vai, né? As relações vão equilibrando o nosso nível de confiança, autoconfiança. Eu sou adepta às relações. Eu acho que, por exemplo, se a gente, toda troca, então vamos imaginar que eu sou sua amiga, né? Como é que é o seu nome? Yasmin. Você está bem na frente, é difícil não mexer com você, né? Então, Yasmin, vamos imaginar que eu sou sua amiga. Por que a gente é amiga? Porque a gente troca, né? O que a gente troca? A gente troca coisas boas. Não é que eu olho para você e falo assim, nossa, que blusa feia, vamos trocar? Não, né? Eu quero trocar com você aquilo que eu gosto de você. Você quer trocar comigo aquilo que você gosta de mim, tá certo? Todas as relações que você tem são trocas, né? São trocas de coisas boas. Então, eu tenho um amigo, como é que ele é meu amigo? Ele está comigo porque eu sou engraçada e eu estou com ele porque ele é um cara, sei lá, super inteligente. A gente troca isso. Eu não estou com ele porque ele é chato, né? Então, para a gente se relacionar e ter cada vez mais recurso de confiança, de segurança, quanto mais relações a gente tem, mais confiante a gente fica, né? Só que essas relações têm que ser relações que trocam potenciais, né? Então, é um pouco essa que, quando a gente está em momentos, por exemplo, meu marido hoje, aquele mesmo italiano, ele é um chato, né? Ele é chato, ele é italiano, e aí o que acontece com ele? Eu falo muito, viu? Depois você vê o negócio do horário, né? Você vai falando para mim. Então, você está falando do meu marido agora. Ai, peraí. O meu marido, ele é chato, porque ele é italiano. Então, passou um tempo, quando eu casei com ele, ele tinha cabelo comprido, olho azul, era bonitão, loiro, lá na Itália, né? E aí viemos para o Brasil. Com o tempo, ele foi cortando o cabelo, engordou, né?
pôs o óculos. Então, assim, apesar de todo esse pedaço que foi evoluindo, que foi piorando, vamos dizer assim, e depois, agora ele levanta, então ele levanta a máquina de lavar está estragada. Ele fala assim, isso aqui é do Brasil, Brasil. Como se na Itália nunca estragasse máquina de lavar, né? Ou então ele fala, porque aqui é do Brasil, e agora ele está mal com Bolsonaro e Lula. Então ele fala, então assim, tudo para ele é porque ele está no Brasil. Então, não aguento mais, entendeu? Mas, então essa é uma relação, por exemplo, depois de 25 anos, já nem sei, 25 anos casada com o italiano, você fala, eu fico pensando, como é que eu casei com ele? Então a minha confiança já não é tão mais, não sou tão mais autoconfiante com relação a essas relações, né? Porque de alguma maneira isso foi sendo reorganizado na minha vida. Então, na verdade, essa é uma questão. A gente nunca é autoconfiante, porque as nossas relações também vão mudando, né? As nossas certezas vão mudando também, né? A oportunidade dança com aquele que já estão no salão. Eu acho bonito essa, né? Então, se eu estou lá, se eu sou confiante, eu estou aqui pronta para fazer. A persistência, né? É uma belezinha, né? A persistência, então a gente conseguir ir atrás, né? Se você cair de 7 vezes, levante na 8ª. E o otimismo, né? Se você não está feliz com tudo que tem, com tudo que te falta também não será. Então é a história de você olhar para o pudim, né? E não para o buraco e ficar trabalhando nessa perspectiva. Então, na verdade, com relação a... Se você não puder se destacar pelo talento, vença pelo esforço. O controle e as conexões. Como eu já coloquei para vocês, as conexões são uma das questões mais importantes para o empreendedorismo e para a autoconfiança. Todo dia deve ser uma ocasião especial. E aí, eu vou contar para vocês um pouco, dentro dessa perspectiva do empreendedorismo, eu fui me reconhecendo empreendedora. Eu acabei montando uma ONG, quando eu voltei, e a minha ONG era, bom, já que eu não posso ser mãe, eu vou me juntar a quem é mãe e vou tentar fazer uma parceria com elas, né? Então, o que eu fiz? Eu saí da Itália, eu e meu marido, aquele mesmo, na época, cabelo comprido, ele tinha, né? E viemos morar aqui em Araçoiaba da Serra. E aí, a minha sonho de ser mãe, eu falei, bom, eu não vou conseguir ser mãe, porque os médicos falaram, não, você não vai conseguir engravidar, porque vai dar problema, porque é um problema que você tem e tal, enfim, não vai dar. Então, tá bom. Aí eu falei, bom, eu sou uma pessoa que fico deprimida 2 dias, dura 2 dias. E o segundo eu começo a inventar como é que eu vou sair da depressão. E aí eu inventei, nessa época, que eu tinha que voltar para o Brasil, e montar uma ONG que trabalhava com mães que tinham os filhos, mas que não podiam criar desses filhos porque eles moravam na rua, né? Então a justiça tirava essas pessoas delas e elas ficavam na rua, né? Então a grande maioria dessas meninas com quem eu comecei a trabalhar são meninas que vivem na rua, usuárias de crack, e a grande maioria tinha uma história assim: sofreu algum tipo de abuso ou exploração dentro da casa, sai para a rua, na rua engravida e acaba usando drogas e se prostituindo. E tinham várias, né? Tinha a Esmeralda, a gente sempre, né? Sempre histórias muito trágicas. Eu não sei se vocês, na comunidade de vocês, têm esse tipo de contato. A gente trabalha na Cracolândia, lá na Cracolândia tem muitas pessoas assim, né? Mas a gente acabou acolhendo pessoas de todas as comunidades, vinham de Santos, do Porto de Santos, e sempre uma história muito parecida, né? Elas saem para a rua, quando estão na rua usam crack, se prostituem e acabam engravidando. De 1, 2, 3, 4, e aí vários filhos. Eu posso deixar depois o material, né? Acho que aí... Tudo bem? Então essas são as pessoas com quem eu resolvi fazer o meu empreendimento social. Então, o meu empreendimento tinha muito mais a ver com o meu propósito de ser mãe do que em pensar em fazer uma ação social,
né? Eu queria ser mãe. E eu falei, bom, então eu sou psicóloga, eu quero ser mãe, acho que eu posso juntar com essas crianças e ser mãe dessas crianças no coletivo, com essas meninas que, na verdade, para poderem reaver seus filhos, elas teriam que estar num lugar mais seguro. Então, eu criei esse espaço seguro, um abrigo na época, e a gente começou a trabalhar com essas mulheres, e a ideia era, vou juntar filhos e mães, elas vão ser muito felizes, porque vão estar juntos, e vamos resolver esse problema delas, né? Fazer com que elas parem de usar droga, e elas parando de usar droga, tudo vai dar certo. E aí eu começo a perceber que, na verdade, o problema era muito mais embaixo. Eu, na verdade, não estava só trabalhando com mulheres, mães daquelas crianças que eram lindas e elas eram usuárias de droga. Tinham problemas muito mais sérios, né? E a droga, na verdade, era uma questão, né? Para ser bem honesta, uma delas, né? No meio de uma série de outras questões muito complicadas. E a principal delas era analfabetismo. A gente começou a perceber que grande maioria das meninas, quase todas as meninas, elas não eram só mães, jovens mães, né, usuárias de droga. Eram jovens mães, usuárias de droga, vítimas de violência sexual, né? Elas tinham sido abandonadas de alguma maneira naquela sua situação, e aí sim usavam drogas. Então, assim, começar a trabalhar no social para querer ser mãe e perceber que para você ser mãe do coletivo, você teve que entrar em contato com toda essa população, deu uma certa angústia no primeiro, um certo medo, né? Mas, uma vez que já estava, né, a gente começou a trabalhar. E aí a Lua Nova foi se organizando. E a gente tinha, então, né, essas meninas que chegavam. É que eu não consigo ficar parada, desculpa, tá? Eu tinha que ficar só aqui, né? Mas a gente tinha essas meninas que chegavam, e chegavam assim, parecia, né, que elas eram agressivas, usuárias de droga, maldosas. Mas não, né? Que é aquela coisa que você parece, mas a gente não sabe o que você está pensando, né? Parecia, mas não. Elas eram pessoas que chegavam com sensação de solidão, dor, medo. Eram pessoas que eu dizia sempre assim, elas têm dor no coração, né? A dor delas é no coração. Dói muito, são pessoas muito abandonadas. Então eu não conseguia olhar assim e falar assim, ai, essas meninas agressivas estão chegando, porque chegavam, lógico, não chegavam com laço de fita, né? Não sei se alguém aqui já teve contato com mulheres usuárias de droga, já viu, né, mulheres usando crack, elas ficam bem agressivas. Alguém já viu? Já? Tem uma usuária de crack que a Canela trouxe também. Exatamente, essa é a minha turma. Essa, né, assim, vai tendo filho, vai morando na rua, vai se prostituindo. Você conhece? Ali, perto de onde você mora? Então, essa é a história, né? É uma história dura, porque você fala, nossa, ela abandonou o filho. Aí quando você vai ver a história lá dentro, nossa, tem muita história de abandono dela também, né? Tem umas histórias que se repetem. Então, assim, psicologicamente é um prato cheio, né? Mas é um pouco essa população com quem eu comecei a trabalhar. E aí tem essa mistura, o filho é uma mistura de desespero com orgulho, porque na verdade é a primeira... Né, é como se tivesse sido uma coisa que eu fiz, né, mas ao mesmo tempo é aquele desespero porque eu não sei como criar, e aí é um pouco essa a situação. E a gente diz sempre que a droga é uma mistura de remédio com a questão do tráfico, né, que elas usam muito a droga também para fazer o tráfico, o pequeno tráfico, né, então a geração de renda através da droga, enfim. E aí a gente começou, então, a trabalhar através das relações, né? Então, a gente começou a olhar os recursos, a história do pudim, o que elas têm. Porque se eu falava, nossa, se eu ficar olhando só para o problema, eu vou enlouquecer e não vou dar conta. Então, eu vou olhar para elas, o que você tem de bom? Então, elas chegavam, eu falava assim, olha, para vocês virem para cá, para a Lua Nova, é o seguinte, não dá para você vir aqui, você tem que trazer alguma coisa. Ah, não, eu não tenho dinheiro. Não, traz um seu dom. O que você sabe fazer? No começo era engraçado. Ah, eu sei fazer assalto a uma armada.
assalto, mão armada, não vai servir aqui, mas a sua coragem serve, né? Porque para você fazer um assalto, a mão armada, você tem que ter coragem. Então venha com a coragem. Ah, porque, sei lá, eu minto muito. Ótimo, nós temos aqui um grupo de teatro, né? Podemos te utilizar. Então a gente utilizava a forma em que elas mostravam ser de um jeito, a gente tentava canalizar para uma outra maneira, para poder, de alguma maneira, também trabalhar. Meu marido, aquele italiano, sempre fala para eu não fazer essas animações, sabe? Mas eu acabo fazendo, depois demora, eu nunca sei quando acaba o negócio. Olha, tá vendo? E vai, nunca acaba. Ó, tá vendo? Agora acabou, acho. Pronto. E a sensação, olha, ela vai bem devagarzinho, desculpe. Bom, enfim, e aí a gente começou, era um abrigo, um lugar onde moravam mais ou menos, eu fiz para 5 mães e 5 filhos, mas depois de 2 meses já tinha 20 mães e uns 30 filhos, porque é isso, as mães não têm um filho. Eu fiz bonitinho assim, uma cama, um berço, uma cama, um berço. Demorou, sei lá, 2 meses e já não adiantava mais. E aí eu comecei a aprender nesse trabalho, e eu acho legal mostrar isso para vocês, uma coisa que eu aprendi que foi dura de aprender. Eu fazia o que a gente chamava de reinserção social. Então eu pegava essas meninas, né, e falava assim, olha, agora vocês têm que ficar bonitas, têm que pentear o cabelo, tirar o piercing, esconder a tatuagem, né? Fiquem boazinhas e eu... Opa! Acho que eu apertei demais. Isso também é meu marido sempre... Como será agora? Eu tenho que voltar, né? Você sabe? Ele está passando sozinho, talvez. Você acha que eu apertei demais, né? Ele estava indo sozinho. Eu teria que esperar. Alguém pode ajudar aqui, por favor? Sentar perto, claro. Posso tentar. Pode? Faça favor. Como é que é o seu nome? Gabriel? É que eu apertei demais e agora a gente teria que parar, mas talvez ele seja muito pesado, né? É pra trás, né? É para trás. Agora vocês têm uma prévia e depois eu falo para vocês. Ah, pronto, agora a gente Agora dá volta. pra organizar aqui, né? Volta lá, né? Opa. Quanto tempo eu tenho ainda? Eu falo demais. É? Então tá. Achou aqui onde você tava aqui, ó? Ah, aqui, né? Você quer ficar sentado aqui para... Quer pôr a cadeira aqui, ficar sentado, ele se ajuda? Pronto, acho que... Vamos ver aqui. Agora você me ajuda para passar, ó. É aqui, né? Ah lá. Agora põe assim, grande. Essa? Isso. Não tem. Ah, sim. Ih, foi lá no começo. Agora vamos... Vai. Bom. É que era bom mostrar as imagens, né? Eu percebi que existiam uma diferença entre reinserção social e integração social. Quando eu fazia a reinserção, eu preparava as pessoas para serem como eu queria que elas fossem, e aí eu colocava elas, por exemplo, na sociedade. Então elas voltavam para a família delas. Chegavam na família delas, voltava de novo, porque eu, na verdade, estava preparando essas meninas para serem como eu queria que elas fossem. Só que elas voltavam para lá e elas acabavam voltando a ser o que elas eram antes. E aí eu fui aprendendo que, na verdade, a gente tinha que fazer um outro processo, era dar espaço para essas meninas trabalharem ali junto, se organizarem ali, conhecerem as outras, né? Fazer geração de renda, fazer a questão da intervenção comunitária para elas conseguirem, de alguma maneira, se sentir dentro da sociedade, né? Não eu prepará-las para elas depois verem como é que elas iam ser. E foi aí que a gente começou a melhorar nossas atividades
e abrimos uma série de atividades de geração de renda, que eu vou mostrar para vocês. Tá vendo? Isso quando meu marido fala, é isso aí, ó, tá vendo? Demora 5 horas, depois vai e dá errado, né? Então, acho que agora vai pro próximo, né? Como é que é o seu nome mesmo? Gabriel, muito obrigada, viu? Todo mundo tem ela, que é autoconfiante, né? Gabriel, que é decidido. Mais alguém? Para a gente, se precisar de uma outra situação, a gente já chama mais alguém aqui para dar uma força. Isso. Agora, então, a ideia é, em vez da gente preparar a pessoa e colocá-la na sociedade, pode deixar. Vai mais um. Dá mais um. A gente aprendeu. Será que ele está emperrando, será? Ele meio que trava essa parte, né? Ele trava. Então vamos para o próximo. Dá um ESC. O que aconteceria aqui era que vem uma elipse, uma bola aqui, tá vendo? Então a ideia, em vez de você preparar, é você dar oportunidade para essa pessoa estar com você no mesmo ambiente. E a gente aprendeu isso. E aí a gente começou a fazer um trabalho de acolhimento com essas mulheres. Tá tipo andando automático, eu pergunto pra voltar, eu tô voltando. Trabalho. Vai passando, então. Vai mais para baixo. A gente vai passando um por um. Aqui, ó. Esse. Então, o nosso trabalho, né, se baseou em três eixos principais. Um é o acolhimento, então a gente acolhia essas meninas iam nesse abrigo, ficavam com a gente, com seus filhos. A outra foi geração de renda, a gente falou, bom, não adianta nada a gente ficar aqui acolhendo se elas não têm recurso depois para poder voltar, né? Então a gente montou uma série de atividades empreendedoras onde elas geravam sua própria renda. É. Ô, louco. É isso aí. Então, a geração de renda e o desenvolvimento comunitário. Por que começou o desenvolvimento comunitário? Que aí depois, se a gente tiver oportunidade, uma outra vez, eu venho contar para vocês. Elas, quando iam para a casa delas, elas se sentiam... Então, a menina se prostituía, né, e usava droga. Quando ela ia para a Lua Nova, ela ficava na Lua Nova. Quando ela voltava para lá, ela se sentia ainda aquela pessoa que estava usando droga, que era, mesmo não usando mais, porque ela não tinha um status diferente. Então a gente começou a fazer um trabalho na comunidade. A gente montou vários grupos de teatro em que elas iam para a comunidade onde elas moravam e elas iam para as escolas da comunidade e faziam teatro. Ensinavam os alunos a falar sobre drogas, ensinavam os alunos a falar sobre vulnerabilidade, sobre adolescência. Então a gente fazia pequenos teatros e aí a ideia era, elas voltam para a sua comunidade com outro status, com um outro lugar, de um outro lugar. Então, a gente fez esse trabalho comunitário. Mas o que foi muito forte mesmo... Pode baixar. Pode indo. Mais um. Agora a gente faz com medo, né? A gente tem que ser empreendedor sem medo. Então, quando a gente começou o processo de acolhimento, a gente fez todas essas coisas. Olhou a potencialidade, tentou entender o que elas tinham de bom, quais eram as dificuldades que elas tinham. E aí, a partir daí, a gente foi criando, né, uma série de projetos. Acho que você tem que... Posso ir aqui? Pode vir aqui. Então, a gente sempre gostou de mostrar... Ai, não aparece. Quer vir daqui? Não, eu gosto de ficar de pé. Eu gosto. Então, a gente sempre gostou de mostrar, as meninas, por mais que elas estavam numa situação de vulnerabilidade, elas tinham potencial, né? Elas eram pessoas que sabiam sorrir, conseguiam sorrir, isso era um pouco o foco do nosso trabalho. Aí, aconteceu
Pode passar os princípios fundamentais. Um dos princípios fundamentais é que ela tinha que escutar e ser escutada. Escutar é uma coisa difícil, né? Porque quando a gente vai falar vai escutar alguém, a gente já está pensando aquilo que a gente vai responder para ela, sem necessariamente saber o que ela está falando, né? Então a escuta ela é um elemento fundamental. A gente também olhar e ser olhada, então aqui é sempre a mesma teoria do pudim, só que de uma maneira mais bonitinha. Então ele mostrando que ele é malabarista e ao mesmo tempo, né, morador de rua. A questão de ser o direito de ser o que é. Eu, quando as meninas saíam, eu queria que elas entrassem numa faculdade, que elas arrumassem um namorado legal. Era essa que era a minha ideia, né? Qual era o futuro, bem direitinho, arrumar um namorado. E aí eu comecei a ver que o direitinho era para mim, né? Para elas eram outros direitinhos. E aí eu comecei também a aprender que cada um tem o direito de ser o que é, né? A questão de brilhar. Na Lua Nova a gente sempre fez coisas apoteóticas, então tinha o desfile das bonecas, aí no lançamento do livro, sempre coisas assim muito bacanas, né, para as pessoas mostrarem, manifestarem, né, seus potenciais. Dar e receber amor é uma outra importante ação. Esses livros que você E transformar. vocês escreviam? Elas escreviam, a gente tinha um grupo que chamava Grupo de Maternidade, que no começo era horrível, porque era eu que queria fazer o grupo de maternidade. Então eu, psicóloga, juntava um monte de menina para falar da maternidade, mas porque eu queria ser mãe. Elas choravam, era um grupo trágico, né? Era bem... E aí eu comecei a perceber que, na verdade, uma delas, uma vez, 14 anos, nascer o nenê. Tipo assim, daqui a 2 dias. E ela falava assim, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu tenho medo de ir lá, não sei o que vai acontecer. E a outra começou a explicar, que eu já sabia, já tinha tido filho, olha, você vai lá, vão fazer o exame, aí vai ver a dilatação, enfim, começou a contar. E a gente fez isso virar um livrinho. E esse livrinho, para todo mundo... Essas são as histórias. Das jovens, exato. Ou uma vez nós levamos todas para a praia e muitas nunca tinham ido para a praia. Então, como ir para a praia e não se queimar, né? E não perder do filho. Então, as que já tinham ido ensinavam e isso virava livrinho, né? Então, a gente foi fazendo uma série de livrinhos que, de alguma maneira, eram pequenos dons que algumas tinham e que ensinavam para outras. E aí, pode passar. Eu vou falar a parte que eu mais gosto. Pode passar. Não que eu não goste de todas, mas é da geração de renda. Eu vou contar a historinha da geração de renda. Sorocaba é a cidade onde eu nasci, né? E é a cidade para onde eu voltei a morar depois que eu morei na Itália. E eu, quando estudava no ensino médio, eu passava muita cola, muita cola. Eu era meio inteligente e as pessoas não eram tanto, vamos dizer assim, né, que estavam comigo. E as pessoas com que eu passei cola naquela época, 50 anos atrás, não, 50, enfim, né, viraram empresários riquíssimos na cidade, muito empresários. Então eu falava, bom, eu vou voltar para Sorocaba e eu pensei assim, não vou morar em São Paulo para montar a ONG, vou montar a ONG em Sorocaba, porque lá eu tenho meus amigos empresários que eles devem para mim, porque afinal de contas eu que ajudei eles eu que dei cola para eles, então eles viraram empresário porque, né, eu dei um empurrãozinho. E aí fiz isso. Quando começou 1 ano e meio da Lua Nova, uma menina chegou para mim e falou, olha, Raquel, adoro aqui, muito legal, mas eu cheguei com um filho. E a ideia era resgatar os outros 3 que estavam com o juiz. Ela chegou com 1, resgatou os 3, estava com 4, e ela falou, a gente mora na rodovia Bandeirantes porque a minha avó se prostituía. E a gente tem uma casa que a minha avó se prostitui no primeiro andar, minha mãe se prostitui no térreo, então eu entendi que eu vou ter que me prostituir no segundo andar para poder dar leite para os 4, porque na verdade ela tinha antes, né? Eu escutei aquilo e falei, não é isso, nada a ver com isso, né? Ela falou, bom, mas como é que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a pensar, bom, tá errado, eu estou fazendo uma coisa, estou acolhendo, estou achando, mas daqui a pouco elas vão embora e elas vão voltar para aquilo que elas faziam, então vamos ter que inventar.
E aí eu peguei e falei, já sei, vou falar com os meus amigos, né? Então eu comecei aí nas empresas, falar assim, olha, eu gostaria muito que vocês empregassem, né, a menina maravilhosa. Eu achava elas maravilhosas, mas só eu que achava elas maravilhosas. E aí meus amigos começaram a se esconder de mim. Tem uma padaria em Sorocaba, chama Padaria Real, que tem coxinha, vocês já ouviram falar? É a padaria das coxinhas. E aí eu entrava na Padaria Real, os amigos iam, sabe quando foge assim, você percebe que estão fugindo para você não chegar perto? Até que um dia um deles falou assim para mim, olha Raquel, ninguém vai empregar essas meninas, ninguém, porque ninguém quer que esteja essas pessoas lá dentro, não são pessoas dignas, enfim, falou um monte de besteira. Ele falou, então peça o que você quiser, mas não peça para a gente contratar essas meninas. Frustrei um dia, fiquei mal, porque falei, e agora, o que eu faço? Eu já tinha, sei lá, 20 meninas, era um monte de gente, como é que eu vou sair dessa, né? E aí eu falei, pode pedir o que quiser. Eu liguei para ele e falei assim, é o seguinte, você vai ter que comprar 100 bonecas por mês. Elas fazem boneca, mentira, não faziam nada de boneca. Sim, porque ainda teve a época que para eles contratarem, eles falaram assim, então traz o currículo. Aí vamos fazer o currículo. E aí era assim, bom, então, o que você fazia? Aí eu vendia droga. Bom, aí eu colocava vendedora de porta em porta, né? Ampla experiência, né? Era vendedora, não era? Depois, se você trocar a droga pelo Avon, pode dar certo também, né? Muda a clientela, não sei. Aí, o que você fazia? Eu cuidava dos meus irmãos que minha mãe ia se prostituir. Babysitter, né? Então, era babysitter, eu vou colocar. Bom, e aí, enfim, o cara falou, não vai querer e tal. Falei, 100 bonecas. E aí eu consegui 4 amigos que compravam 100 bonecas por mês. Agora eu vou contar das bonecas. Ninguém fazia boneca, lógico, ninguém sabia fazer boneca nenhuma e tal. E aí peguei uma máquina da vizinha, lá da chácara que tinha, começamos a fazer bonecas. Eram horrorosas. Eu nunca vi, porque imagina, elas pegavam o modelo, a gente cortava, eu também não sabia costurar, nunca soube, pegava um triângulo assim, juntava um triângulo e enfiava dentro do enchimento. Aí fazia uma bola, era a cara, entendeu? E aí, para piorar tudo, que era feia mesmo, elas pintavam, que não sabiam bordar, pintavam com tipo coisa de olho, sabe, lápis de olho, então ficava aquele olho preto. Era muito feia, mas imagine fazer 400 feias por mês, era uma loucura, né? E elas faziam. E mandava e gerava renda, e os caras compravam. Não sei o que eles faziam com as 400 bonecas, mas era muito feia. E aí aconteceu uma coisa que a gente acabou, ela faz boneca, tal, era feia, tal, conseguimos uma doação de malha. E a doação, em vez de ser uma doação, né, doação de malha, eles começaram a doar muitas coisas coloridinhas, assim, de malha, sabe? Bastante, bem pequenininho. Aí tivemos a brilhante ideia de fazer centopeia. Centopeia era mais bonito do que as bonecas. Então era um monte de bolinhas, juntava as bolinhas, e aí botava uma bolinha preta no olho e tal, virava centopeia, né? Cheio de bolinha colorida, e começou a vender também, a centopeia vendia bem. Só que aí aconteceu que o filho de uma amiga minha engoliu o nariz da centopeia. E fomos parar todos no hospital. O filho da minha, foi uma tragédia. A centopeia assassina, foi horrível. E aí tivemos que, não dá, né? Assim, a gente está fingindo porque a gente vendia 400 bonecas mais centopeia, né? Os caras compravam, porque eram meus amigos. Aí compravam e tal, eu falei, não dá pra gente continuar nesse empreendimento assassino, né? Aí fomos atrás e tal e conseguimos um apoio com essa história da rainha da Suécia, que tinha um trabalho com exploração sexual e tal, conseguimos fazer direitinho, aprender a fazer boneca. Essas são as bonitas, tá? Não são as feias, pode passar. E aí elas começaram a fazer boneca e acabou ficando uma coisa assim muito legal, porque as pessoas compravam, a gente conseguiu. Pode passar. Essas aqui são as bonecas. A gente começou a fazer boneca, que era boneca didática. Então tinha boneca de raça, então tinha negra, japonesa, branca, todas as raças, índio. E foi legal. Então a gente começou, e aí começou um processo que até hoje tem. Elas têm uma
uma ONG, elas mesmas, que tem que organizar essa ONG, e elas fazem essa produção. Aí logo depois a gente começou com a padaria. Então a gente fez aí uma padaria, algumas delas começaram a vender, até hoje tem a padaria, elas vendem coffee break principalmente, um outro grupo, e está funcionando até hoje. E aí, para o máximo do meu empreendedorismo, eu estava indo tudo bem, lua nova maravilhosa, todo mundo achando lindo, comprando boneca, não tinha mais a assassina. Fizemos, nossa, era tudo chique, andava na Gol, e tinha a revista da Gol, tinha as bonecas, era um negócio maravilhoso, lindo, já estava me achando o máximo. E aí eu fui, minhas filhas nasceram, que eu acabei engravidando de gêmeas, minhas filhas nasceram, e aí, enfim, todo domingo eu ia visitá-las. Eu ia na casa das meninas, aquelas que tinham saído, tal, que faziam da boneca, e fui na casa de uma, da Camila. E aí na casa da Camila eu entrei e tinha assim, alho pendurado, banana, sabe assim? Aí eu, puxa, você está com uma decoração, você está ousada na decoração, né? Nunca vi um negócio desse, enfim, e aí ela falou, não, Raquel, é que o que acontece é o seguinte, eu ganho R$600, eu lembro, na época eu ganho R$600, né, gerando renda. E a cesta básica? Quando eu chego aqui, tem rato, porque eu pago R$400 no aluguel. E tem rato, então eu tenho que colocar todas as comidas, porque senão no próximo mês, eu só teria que esperar a comida no próximo mês, a cesta básica e tal. Então tem essa história do rato. E eu morro de medo de rato. Morro. Se tem um negócio que eu não tenho coragem, é rato. Apareceu um na minha casa outro dia, eu fui morar num hotel durante 2 semanas. Até o rato foi terrível. E eu gasto, nossa senhora. Mas assim, eu não posso coexistir no mesmo lugar que tem um rato, entendeu? E eu moro numa chácara, enfim. Fui assistir Ratatouille com minhas filhas, eu fiquei com o olho fechado o tempo inteiro, né? Elas falavam, agora pode. Eu abria e fechava, porque tinha um rato. Enfim, eu tenho horror a rato. Então eu falo que se tivesse aparecido na casa da Camila um crocodilo, talvez eu não ia dar muita bola. Né? Se tem muitas serpentes aqui, acho que eu não ia ligar. Mas quando ela falou rato, eu falei, gente, que é isso? Elas saem debaixo da ponte, do lugar horroroso, aí vem, faz bolo, faz boneca, faz não sei o quê, e vai morar com o rato, não dá certo, né? Não tá legal. Aí eu peguei e comecei a procurar quem me ajudava a fazer um projeto de habitação, mas eu queria que a gente conseguisse habitação, sabe aquele CDHU? Eu queria conseguir, assim, que elas pudessem ficar na fila, né, na frente da fila. Mas aí não, porque não eram família, porque não sei o que e tal. Tá bom. Aí eu encontrei um amigo que mostrou uma mulher com um tijolo desse na mão, que não era essa é das minhas. Mas que tá. Eu falei, olha que interessante e tal. Ele falou, eu falei, quem que fez? Foi ela, né? Falei, as minhas vão fazer também. Aí cheguei lá e falei, moçada, vamos fazer casas, né? E elas eram loucas também, que nem eu. Tá bom, vamos fazer casa. E aí começamos a aprender. O meu amigo veio de Uberlândia, trouxe essa maquininha e ensinou a gente a fazer o tijolo, né? Só que ele tinha que levar a máquina embora. Ele levou a máquina embora, eu falei, bom, como todo mundo que trabalha com ONG tem um parente que ajuda, né? Então tem, sei lá, minha mãe já tinha comprado máquina de costura, minha tia os fornos da coisa. Falei, meu pai vai comprar a máquina de tijolo para mim, né? Só que como já tinha acontecido esse problema da centopeia assassina, que era uma filha de um amigo dele, né? Já tinha acontecido que a gente fez uma vez uma degustação na padaria e as pessoas saíram com dor de estômago, enfim. Então, assim, tinha umas coisas que a gente arriscava, né? Mas arriscava, porque, né, tinha que arriscar, não tinha muito jeito. Aí meu pai fez um complô na família inteira, que ninguém podia comprar o tal do máquina de tijolo para mim, né? E ele falava, Raquel, olha, a padaria, a casa cai. Você não entendeu que casa cai, né? Eu falava, cai, mas as minhas não vão cair. Não, cai e tal, não sei o quê. Nada, ninguém. Eu ligava para aquelas tias, mas sabe aquela tia que está lá não sei na onde, que você nunca fala, não, tia, posso me emprestar? Nunca, ninguém, nada. Aí aconteceu um milagre, eu falo que é milagre. Chegou uma pessoa para mim, Raquel, eu sei que você está querendo comprar essas máquinas, então tem na cidade vizinha, tem uma incubadora que tem essas máquinas, o dono roubou a Caixa Econômica Federal e fugiu.
né? E as máquinas estão lá. Falei, nossa, então eu peguei, fui atrás do advogado, falei, daí é milagre, falei, esse é sinal de Deus, assim, entendeu? As máquinas estão lá para eu usar, meu pai, não vou precisar do meu pai. E aí consegui advogado, demorou um tempo, mas eu consegui usar as máquinas até prenderem o cara. E eu nunca prenderam o cara, até hoje, já faz mais de 10 anos, sei lá. Nunca prenderam o cara e eu ainda, as máquinas já estão lá, já estou com novidades de máquina e tal, enfim. Mas a gente começou então a fazer esse projeto que chama Empreender a Escola. Pode passar. A gente formou as meninas, né, um número de meninas que era mais ou menos umas 20, e elas faziam então tijolo, vendiam tijolo, e o dinheiro da venda do tijolo ficava para construir as casas. E a gente fez então esse projeto de construção civil. Pode passar? Elas, tá vendo? Elas construíram e foram construindo então suas próprias casas. A gente construiu 22 casas, não resolvemos o problema habitacional do Brasil. Mas a ideia de você poder tirar uma pessoa que mora na rua, né, uma mulher, tem filho, sai da rua, vem, faz tijolo, vende tijolo e constrói sua casa, foi uma proposta ousada, mas são 12 casas em cada condomínio tem então essa solo cimento, tem uma metodologia aí, né? Esses condomínios, né? Aí, como eu consegui o terreno? Consegui o terreno com a vizinha dessa, com a daquela outra que me vendeu aquele pedacinho para ir regularizar. Então a gente foi conseguindo assim, foi buscando, né, formas de fazer com que essas meninas conseguissem ter um lugar melhor para poder viver, né? Sem rato. Agora o que tem é muito cachorro, não tem rato, mas é cheio de cachorro. Nossa Senhora! E aí você fala, gente, que loucura, né? Mas enfim, cada um com a sua história. Então essa aqui era a casa que eu chamava de showroom, mas ela demorou 1 ano para fazer, porque as meninas começaram a fazer a construção da casa e eu achei que era fácil. Então só tinha um mestre de obras e elas. E tinha muitas que não eram alfabetizadas, então não sabia o que era prumo, nível, entendeu? Então ia subindo e caía, né? Ou então, por exemplo, no começo a gente fazia andaime de madeira. E tinha umas bem gordinhas, então elas subiam no andaime, quebravam andaime, enfim. Enfim, né? Assim, se meu pai visse, ele ia ter um ataque. Mas funcionou, né? Demorou, funcionou um pouco, tem um pouco a ver, né, com a questão do empreendedorismo, de você tentar, de você ter aquele propósito e ter que avançar, né? E aí, então, algumas imagens elas fazendo a casa. Eu vou contar agora a história de você olhar, né, para o potencial. Pode passar. E aí a gente, com esses projetos, a gente disseminou a Lua Nova no Brasil, em 11 estados do Brasil. Trabalhamos com várias meninas, várias mulheres. Pode passar? Com o governo federal, pode passar. Eu vou contar minha vida até o fim, né? Até aqui, tá? Então eu vou rapidinho nessa parte. Pode passar? Então a ideia foi a gente fazer, né, um espaço que as pessoas pudessem estar com poder, né? Sem essa coisa do protagonismo mesmo. Pode passar? Essas são as várias mulheres que lideraram o projeto nas várias comunidades onde a gente trabalhou. Pode passar. É que está pesado, né? Pode passar na próxima. E aí aconteceu o seguinte. Em 2015, nós começamos a pensar que era legal ter uma ONG, mas que, na verdade, elas tinham que assumir um pouco a liderança, porque aquilo não era uma herança para as minhas filhas, era uma herança para elas, né? E começamos a pensar como que poderia ser essa mudança, essa transição. Pode passar? Tem que ir devagarzinho, né? Você pode passar? Aí, para vocês verem minhas filhas, né? Botei umas fotos aqui. Então, na verdade, elas nasceram, eu não podia ter filho, e aí com a Lua Nova eu acabei engravidando. Eu digo que eu só consegui engravidar porque eu fiz a Lua Nova e acabei sendo mãe no coletivo, então eu acabei engravidando, e aí minhas filhas estavam aí, eu estava feliz, e aconteceu que eu tive câncer. Tive um câncer, né?
E aqui eu tô careca de câncer. Aqui era o meu cabelo para vocês verem que o único problema de quando a gente tem câncer e a gente não, né? O único problema é porque a gente perde o cabelo. É horrível ficar careca, né? E eu tinha um cabelo lindo, eu achava lindo o meu cabelo, aí fiquei careca, tive o câncer. Mas o câncer me ajudou muito e ajudou muito nesse projeto, porque o que aconteceu? Foi um momento de parar e ver que estava na hora delas assumirem. E elas assumiram e montaram uma ONG. Elas montaram uma ONG, eu não podia mais estar lá, não podia mais ficar com elas, não podia mais cuidar, vamos dizer assim, né? E aí a gente, na hora que eu tive que fechar, a justiça, eu pedi ajuda para a justiça, né, para ajudar, porque tinha muitas mães que não tinham para onde ir, elas iam ficar na rua, né? E aí não tinha para onde ir, e as meninas nessas casas falaram, não, nós temos as nossas casas, nós construímos com a ONG, então nós vamos dar um quarto de cada casa, nós vamos acolher essas meninas. Me até arrepia já, porque, né? Então, aquelas meninas que eram 12, com os filhos, que não tinham para onde ir, queriam fechar, porque eu estava com câncer, eu tinha que fechar, não tinha mais... estava uma história triste, né? Era câncer, era complicado e tal. E aí elas acolheram. E aquilo foi maravilhoso. Eu digo que uma das coisas que me ajudou a curar o câncer foi isso também. Porque, na verdade, elas acabaram assumindo a responsabilidade, montaram uma ONG, né? E durante 2 anos as pessoas ficaram morando com elas, né? Com apoio e tal. Então foi muito bacana. E aí, pode passar. Eu não aguentei, porque aí o que aconteceu? Que meu câncer não curei do câncer, tudo bem, começou a crescer o cabelo, estava ótima, e eu fui voltar para trabalhar lá. E quando eu fui voltar para trabalhar lá, eu não tinha mais função, né? Já estava tudo tão organizado, tão legal. Eu falei, gente, e agora, né? Tinha 50 e poucos anos, ia me aposentar, o que eu vou fazer? Tal. Aí eu voltei para o lugar onde eu tinha começado, que foi na Cracolândia. E aí, então, há 3 anos atrás, mais ou menos, eu fui para a Cracolândia e comecei a trabalhar com as mulheres lá, né? E criei um novo projeto que chama Musas, que é um projeto que trabalha com os talentos das mulheres que vivem na situação de extrema vulnerabilidade. E aí criei o Musas e hoje... hoje a gente está nesse projeto Musas. Também essas meninas que eram da Lua Nova, hoje chama Meninas da Lua, também estão trabalhando conosco. O que a gente faz é conhecer os talentos de cada um. Então tem aquela menina que mora na rua, mas sabe fazer crochê. Então a gente acaba trabalhando, empoderando ela para aquele crochê que ela faz, outra borda, enfim, tem de tudo, né? Tem a parte da moda, pode passar. Então aí é um pouco o meu dia de hoje, um pouco a história da minha vida, demorou, né? Esse aqui então é o Musas, as bonecas ainda fazem parte do trabalho, e essa é a Thaís e a Jucimara, que são as 2 líderes que chegaram para mim com 14 anos, né? Vieram lá com toda essa situação de droga e hoje elas são as responsáveis pelo projeto Meninas da Rua, Meninas da Lua. Pode passar. Elas mais uma vez, então um pouquinho para contar de vocês do Musas. A gente faz essas várias atividades, um Fab Lab da moda, um clube onde tem os vários cartão de fidelidade e tal. Pode passar a última. E aí eu queria mostrar só, aqui é um desfile que a gente fez, aquele é um vídeo, não está passando. A cada semestre a gente faz um desfile. E aqui é um pouco o condomínio em 2019, elas lá, todo mundo comemorando, só para mostrar para vocês. Bom, eu falei demais, né? Contei muita história e, na verdade, era para a gente fazer uma discussão, é isso? Pronto. Desculpa, gente, de ter falado demais. É que eu me empolgo mesmo, né? Vocês viram. Enfim, então essa sou eu, mas na verdade o que eu queria não era contar de mim, mas desses processos empreendedores, que é você passar por situações de dificuldade e avançar, né? E avançar. Então, façam pelo menos 2 perguntas para não ficar chata. Assim, você. Sobre o que você pensou nisso tudo. Ou você está falando demais. Isso. Tá bem. Depois, relaxa, Gabriel, daqui a pouco você faz a pergunta. Você está em 2019, você está com 2 projetos, mas quais são os seus projetos daqui para frente? Ou para você, do jeito que está, já está uma meta garantida?
Não, então, nesse projeto Musas, meu grande sonho é poder inventar uma forma de acolher pelo talento e não pela vulnerabilidade. Então, eu estou imaginando assim que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo esse projeto, que eu estou mostrando os talentos das pessoas, estou mostrando como é que essas pessoas, com os seus talentos, conseguem empreender, conseguem reorganizar suas vidas. E aí o meu sonho é desenvolver uma proposta de política pública mesmo, né? Porque hoje a política pública de atenção à população de vulnerabilidade olha para aquilo que ela não tem. E aí as políticas acabam ficando sem muito recurso, né? Porque na verdade você fica olhando para aquilo que não tem, vai ficando sem nada, né? Então você investe em acolhida, mas você acha que aquela pessoa não vai resolver, não vai mudar, né? Então meu sonho seria esse, né? Fora, lógico, morar em Londres, comprar um barco, sei lá, umas coisas assim. Mas esses supérfluos. Você falou que fazia uma negócio na Cracolândia lá, desenvolvia todo mundo. Como que era? Tipo, tinha uns que chegavam drogados, assim, como que era essa lidar assim com as pessoas assim? Era fácil? A intervenção é uma intervenção comunitária que a gente faz. Então, a gente faz o que a gente chama de ação de vinculação. Então, a gente vai toda terça-feira, agora são 2 que eu não estou participando, porque eu estou fazendo uma outra ação com eles, mas a gente vai toda terça-feira e o que a gente faz é levar propostas propositivas. Então, o que a gente faz é levar mesas brancas, sabe essas mesas de plástico, cheio de linha, agulha, fuxico, tecido, tudo colorido. Aí a gente vai e coloca, leva cadeira, mesa. Não sei se já foi ali, você sabe mais ou menos como é que é? Lá no fluxo, é o fluxo, né? Lá no fluxo são 2 ruas, principalmente uma assim, e todo mundo usa droga na rua. Então fica todo mundo sentado no chão, deitado e tal. Então o que a gente faz é, ok, vocês estão usando droga, mas a gente chega com a mesa, bota a mesa bem no meio, né? As cadeiras, e a gente começa a fazer fuxico, crochê, e as pessoas vão sentando. É muito legal, é muito legal, porque na verdade, imagina, no meio daquela escuridão, porque é tudo muito, né, sujo, aí a gente chega com a mesa, senta, aí começa a fazer crochê, aí senta uma. Ah, você vai fazer? Ah, eu aprendi com a minha avó quando eu morava, não sei aonde e tal. Ah, então faz aí e tal. Aí vem um outro, aí a gente monta um painel, enfim. Então, toda terça-feira é isso, né? E a gente não vai lá e fala assim, olha, pare de usar droga. Não, a gente vai, senta e tenta ver se a gente resgata outras coisas que as pessoas, de alguma maneira, podem se conectar conosco, que não necessariamente só a droga, né? E aí é isso, as pessoas, a gente não vai, não interfere, a gente fica, eles chegam, e a partir daí a gente tem uma oficina que é perto da Praça General Osório, que tem máquina de costura, tem várias, dá para fazer bolsa, dá para fazer... Então a gente fala, olha, você está afim? Vem aqui, né? Toda tarde a gente está lá e tal. Alguns vão, alguns não vão, alguns demoram para ir, depois procuram e vão. Então é um trabalho assim mais de vinculação. Mas é muito legal, assim, eu levo alunos, eu dou aula na Unifesp, eu levo os meus alunos lá, aí esses alunos também vão desenvolvendo. Então é muito bacana porque a gente vai conseguindo meio que ressignificar, sabe, as pessoas, olhar para elas por um outro prisma. Raquel, vocês têm alguns indicadores a respeito com esse trabalho, se as pessoas deixam a droga A gente esse não é o propósito? O propósito de deixar a droga não, mas é diminuir a situação de vulnerabilidade. Então a gente tem alguns indicadores que têm a ver com violência, a questão do uso mesmo de droga, álcool, o período, situação de rua. Então, por exemplo, se essas pessoas continuam morando na rua, mas, por exemplo, moravam ali no fluxo, e agora elas moram na rua, mas elas moram num lugar que é perto do deck de um Banco do Brasil, por exemplo. E aí é protegido e tal. A gente vai avaliando como é que esse grau de vulnerabilidade vai mudando. Isso, a mobilidade. Se a pessoa frequenta muito as oficinas e aí ela consegue, por exemplo, gerar uma renda a partir daí, ela já muda também a forma, né? A questão do tráfico. Então a gente vai trabalhando com... A gente tem 6 indicadores, a gente tem uma métrica, a gente tem 6 indicadores, e esses indicadores a gente vai analisando a cada 6 meses.
daquela mesma pessoa. E tem a ver muito com a questão da sexualidade e prostituição, né? Porque a grande maioria são mulheres. O uso de drogas, vida na rua ou onde vive, né? A questão da violência e as relações interpessoais. A gente faz o que a gente chama de rede subjetiva e a gente vê, hoje, quando a gente começou a trabalhar, as relações dessa pessoa eram essas. A partir do momento que a gente vai facilitando novas relações, ela amplia o seu leque de relações e, para nós, quanto mais relações, mais protegidas está. E aí, por exemplo, o maior problema da pessoa com droga é dinheiro, né? Então eles roubam, né? Já Isso. dinheiro e compram droga. Nesse caso, Lá eles trocam muito, eles fazem muita... É como se vocês forem lá, tem assim, brechozinhos, entendeu, no chão. Então, assim, além de roubar, tem aqueles que não roubam, mas pegam doação, pegam na lata do lixo e vendem, né? Então tem muita venda, ali é um lugar muito econômico. sim, mas esse dinheiro, eles utilizam esse dinheiro para o quê? Para droga ou para fazer negócio? Quando nós trabalhamos, a gente tem um índice, por exemplo, de pessoas que com o dinheiro já conseguem alugar um apartamentozinho, não é a casa, né? Nunca consegue uma casa. Mas eles mudam, então, Muda esse comportamento. Isso, muda. droga, você tem casos de... Tem uns que não largam exatamente a droga, fumam maconha e não mais o crack. Diminui, sim, sim, menos dependência, começa a atuar mais na produção, então assim, começa a perceber, a gente começa a envolver muito, então, hoje tem lá na PUC uma feira X, tem que ir, né? Então para você ir, na primeira talvez você vai meio mal, mas na segunda você tem que estar melhor, né? Então não dá para você usar droga e ir vender na PUC, porque não vão comprar o negócio que você está vendendo, né? Então a gente vai tentando trazer outras oportunidades nas quais é difícil ir com droga, né? E aí você vai fazendo essa medida. A gente não fala pare de usar a droga, não. Mas a gente vai trazendo novas oportunidades, né? Então é essa, olha, você vende aqui, olha, tem uma encomenda de tantas bolsas para tal lugar. Você topa, tá para vir? E vai fazendo esse movimento. Conhece alguém que você pode trazer, que pode ajudar e tal? E é um pouco é como se a gente vai organicamente criando uma estrutura de rede para que um acompanhe o outro. Eu queria fazer uma pergunta com relação à tua realização pessoal, né? Você contou toda uma história a respeito, vamos dizer, da tua não possibilidade de engravidar, depois o projeto, né? Você se desligou da gravidez e a gravidez acabou Veja que acontecendo, chegou. uma parte, Acontece dos isso. problemas hormonais é esse mesmo, É. né? A gente Acaba. porque É. mais psicológico do que Exato. físico. Na hora que você desliga, você entrou nesse projeto, você teve, vamos dizer, uma realização pessoal, né? Depois você acabou tendo câncer, né? Quando você voltou lá, você viu que o seu projeto Já você estava estava avançando. andando, né? Então, quais foram essas sensações de felicidade, de conquista, de frustração? Porque a gente está no terceiro setor, a gente tem um problema, né? A gente traz, vamos dizer, para si, né? Sim. A vontade de resolver o problema do É. mundo. É. Né? Aham. Eu acho que tem várias histórias aqui que a gente pode contar. Por exemplo, essa própria questão que nós estamos vivenciando hoje no Supremo Tribunal, né? Sim. Eu me formei em Direito. Aham. Você sabe então direito. Na verdade, eu me formei em Direito e comecei a me especializar em desapropriação. Nos meus primeiros movimentos, vamos dizer, como estagiário, eu tive uma grande frustração onde eu vi que existia corrupção desde a primeira instância. Então eu abandonei a carreira. Porque eu falei, esse Não vai dar conta. Então hoje você vê, né, que novamente nós temos uma grande frustração no país. Sim. Né, onde alguns são privilegiados, né? Sim. Quase 5.000 pessoas libertadas. Que vão se libertar. E aqueles que menos têm dinheiro Vão ficar presos. Então, uma situação, quer dizer, tá todo mundo Complicado. com relação a isso, né? Então, assim, a gente que está no terceiro setor, a gente chama, vamos dizer, os projetos e as responsabilidades, mas você vê que os resultados nem sempre
São o que a gente... 100%, né? A gente tem pessoas que realmente respondem, né? Conseguem sair e outras não. e outras não aproveitam a chance da oportunidade e acabam não saindo. E você tem um pouco de frustração, né? Sim. Não com aquelas que andam, É. aquelas que andam faz parte do seu objetivo, mas aquelas que não dão resultado, É. um pouco de frustração e é difícil lidar com essa frustração. Olha, eu faço assim, eu aprendi que eu tenho que fazer, a grande mudança está na soma das pequenas mudanças. Então, o que eu faço é ir somando as pequenas. Então, sei lá, um aniversário que a menina não chamava de mãe a mãe e acaba chamando. Isso, para mim, me enche de felicidade. Ou, sei lá, 2 meses atrás, uma menina conseguiu comprar uma bicicleta. Ou essa questão de estar fazendo as vendas na PUC. Então, acho que assim, é a soma, porque senão realmente é muita frustração, né? Então, não só o câncer e a maternidade, mas o que vem depois, né? Assim, menina ir morar na casa e botar fogo na casa, né? Então, isso é triste. Você fala, ai meu Deus, você tinha tudo, né? Tinha a casa, mas não dava conta, enfim. Então, são várias histórias que você fala, se eu ficar com essas, eu não vou ficar com as outras. Então, eu prefiro ficar com as outras e ir batalhando para que essas não aconteçam. Mas, olha, muito obrigada por vocês me ouvirem, né? Desculpa aí o atraso. Oi, todo mundo. Não vamos mostrar, né? Para espalhar muito a divulgação para não chegar no marido, né? E eu estou disponível para quando vocês quiserem, a partir do ano que vem, a gente fazer um trabalho juntos, tá bom? Muito obrigada.